Deus te deu o dom da liderança. Compete a você buscar a melhor forma de servir a Deus com o que Ele te deu. Irmão, não sei fazer nada. Então, por favor, vá aprender. Onde é que eu aprendo? Não tenho como ir para uma escola bíblica. Então venha para a escola dominical e venha para o culto de terça-feira. Irmão, é cansativo. Até porque toda terça-feira é o pastor Ilda Marques que fala. Então pega a Bíblia, rasga e joga fora. Porque todo dia, se você for ler Bíblia, é a mesma coisa. Só que tem dia que o pastor está tão bom que ele prega uma mensagem que você não pediu, não sabia e é tudo para ti. E aí eu digo para você, meu irmão, me desculpa a expressão, mas crie vergonha na sua cara e respeite o seu pastor. Porque quando ele se levanta e toma a palavra aqui, Deus está dando a ele o machado. E não vai bater com o cabo não, vai bater com o machado. E o machado, quando vai na raiz, solta a seiva da alegria. E aí tem gente que fala, não, eu não sei como é que crente assembleiano sobrevive. Porque tem vezes que a gente passa na porta da igreja, aí tem alguém que diz, rapaz, o pastor hoje desceu a lenha, foi para valer mesmo. Ô glória! Eu falo, não entendo. Tem gente que sai da igreja, apanhou e está dando glória a Deus, sabe por quê? É porque a palavra de Deus, ela tem o poder de falar comigo e com você. Ela bate em mim primeiro, antes de bater em você, ela bateu em mim. Eu acredito que o pastor Ilda Marques não traz aqui uma palavra vazia. Antes de trazer a palavra para você, ele leu ela, ele estudou e perguntou o que Deus queria falar com ele. Porque se Deus falar com ele, aí ele tem a maior facilidade de falar conosco. Eu ganhei vários sermonários. Eu me meti a besta, queria ser pregador. E aí me deram sermonário tudo quanto foi jeito. Eu tenho 365 sermões, um para cada dia. Tem um outro que tem não sei quantos. E meu mesmo eu escrevi 320. Desses 320 eu não consegui pregar 20. Não é por falta de tempo não. É porque os 300 que sobraram, nenhum fala com ninguém. Nem comigo não fala mais. De tão vazio. Que a gente acha naquele momento está escrevendo ali, a gente tem a revelação e tal, desce tudo sobre a gente se torna um verdadeiro papa de visão e tudo. Aí escreve, como termina de escrever. Não era isso que eu queria, mas está escrito, você vai deixando, quem sabe um dia. Aí um dia você pega, será que foi eu que escrevi isso aqui mesmo? Então nem tudo que você recebe para você escrever convence nem mesmo a você. E aí eu gostaria de perguntar para mim, pastor Raimundo, o que você prega te convence? Pergunte para você mesmo se o que você prega convence você, porque se não convencer, você não vai convencer ninguém. E aí às vezes tem gente, eu preguei, ninguém levantou a mão aceitando Jesus. Você não convence nem você, como é que você vai convencer outras pessoas? Então a palavra de Deus, ela tem que convencer você. Aí quando você está convencido e convertido com isso aí, você prega e as pessoas ouvem, convence e converte. Não chega da gente bater em lata vazia, que faz muito barulho, mas não tem nada dentro. Ok? Eu gostaria de falar o código universal do líder. Primeiro, o líder verdadeiro é verdadeiro para consigo mesmo, sendo honesto e justo em quê? Nos negócios e nos relacionamentos. Quando nós falamos de povo cristão, irmãos, tem gente que prega dizendo, aqui não tem, só lá na minha cidade. Um dia eu tive que engolir um sapo junto com o pregador, que é meu amigo Roberto Santos. Ele chegou em Goiânia, congresso de senhoras, e aí desceu a linha nas irmãs, e aí falou, não, mas aqui não tem não, só lá em Brasília. E tinha uma caravana lá de Brasília, rapaz. Então é o seguinte, olha só, irmãos, tudo quanto é lugar tem crente desonesto. E tem um detalhe super interessante, esse dia eu ouvi, tive que engolir em seco, porque alguém chamando a atenção nossa, de crentes, ele disse o seguinte, olha irmãos, quando você é uma pessoa desonesta lá no mundo,
você se converte e vez ou outra você pratica a desonestidade no meio em que você está vivendo. Quando você mentia lá, a Bíblia diz: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, mas vez ou outra dá vontade de mentir. E aí a gente conta milagre que não foi realizado, que a gente não viu, e conta como se viu. Eu estava lá. E conta coisas, às vezes até para vantagem. É igual a história de pescador. O peixe que fugiu da linha dele era o maior. Um dia eu estava na minha igreja e o pregador não gostava de mim. Ele queria me dar uma lição e começou a mexer comigo. E aí quando terminou o culto, a pastora Iracema, a esposa do pastor Antônio, falou para mim assim: mas Raimundo, ela falava bem calmo, o que foi que aconteceu, meu filho? O povo não deu glória. Por quê? Porque o pregador estava ameaçando e mentindo em cima do púlpito. Ele queria que o som subisse, o pastor Antônio falava assim, e eu também, né? O pastor só fazia assim com a mãozinha, e eu lá do outro lado olhava para o técnico aqui e segurava. E aí ele foi reclamando, disse que chegou numa igreja lá no Rio Grande do Sul, pregou, 200 pessoas aceitaram a Jesus, e a igreja caladinha. Aí ele não aguentou 200, passou para 400 pessoas, e ninguém deu nenhum glória. E aí eu não pude responder para tia Iracema o que estava acontecendo. Ninguém deu glória. Porque, irmãos, dá para a gente perceber que a propaganda não deve ser do que eu faço. A propaganda tem que ser do que o Evangelho fez em mim e o que faz nas outras pessoas. Mas eu quero ser a estrela do momento. Então o líder, ele tem que ser honesto, justo nos negócios e também nos relacionamentos. Segundo, o líder pensa antes de falar, porque sempre que fala, ele tem que assumir o que falou e tem que cumprir. Nós não podemos dizer, parece que eu sei, que eu acho, que eu penso. Não sei onde, não sei o que, está custando não sei o quanto. Então você não sabe de nada, é melhor você ficar calado. Então você tem que pensar para depois falar. Porque quando você fala, você tem que assumir aquilo que você está falando. O líder usa de sabedoria e serenidade ao tomar decisões. Irmão, não tem nada mais chato do que você tomar uma decisão errada. Pastor Antônio, um dia nós tomamos uma decisão, e aí ele disse para mim e para outra pessoa que havia tomado a decisão, e era caixa alta. Agora vai ter que fazer, porque não podia ter falado. Falou, a igreja ouviu. E quando você fala e a igreja ouve, você tem que cumprir. Nunca caia, irmão, no descrédito da igreja que você conduz. A pior coisa que tem é um obreiro desacreditado na frente da igreja. Você precisa ser o homem ou a mulher que está à frente da igreja, que fala e cumpre o que está falando. As pessoas têm que ter a autoridade de vir à sua porta, bater e lhe pedir conselhos. Não, eu não vou pedir conselhos, eu não vou confessar. Sabe que tem muita gente hoje em pecado na igreja, porque não tem um obreiro a quem ele possa confiar a vida. E por falar em confiar a vida, a pior função é do pastor presidente, porque ele não tem ninguém a quem ele possa recorrer. Então vocês que são vice-presidentes, deem a vida pelo ministério e pela vida do pastor de vocês, porque ele precisa de ser ouvido por vocês e precisa ouvir vocês. Se vocês não ouvem, se não procuram ele para ouvir, pode ser que quando chegar a vez de vocês, vocês não tenham também quem ouça vocês. Eu fui no aniversário do pastor, e aí no meio das apresentações aparece uma mulher gritando lá na porta. Fazia parte da apresentação, mas até eu ver quem era, aparece uma mulher: quem quer o sapato do pastor? Compadre, o sapato do pastor. Quem quer o sapato do pastor? E aí entrou: quem quer o sapato do pastor? Quem quer o sapato do pastor? Quando passou na minha frente, eu não quero. Porque tem muita gente querendo o sapato do pastor, mas está muito aquém.
tá? Porque o pastor tem uma responsabilidade, irmãos, que se eu soubesse, aliás, eu soube, é tanto que eu nunca quis ser presidente. Nas épocas gordas aí, eu fui chamado pelo filho do pastor Abigail para assumir. Até 6 campos foram indicados para mim. Só teve um que eu pedi e não me deram, porque aquele campo parece que é moeda de troca, eu também não quis nenhum. Por quê? Porque eu sinto comigo mesmo que a minha função não é liderar uma igreja. Então não vou fazer besteira. E como Deus é mais inteligente do que eu, faz igual o cara lá do Piauí, né, que disse que ganhou um chiqueiro de ovelha. Aí alguém disse, mas chiqueiro é de porco. Mas aqui no Piauí, chiqueiro é de ovelha. E Deus falou comigo, foi um chiqueiro de ovelha, porque Deus não é cabra besta, não. Deus fala na língua que você entende. Se você duvidar de mim, vai lá para o Piauí. O líder está comprometido com o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Ô irmão, por que todos nós, principalmente os pastores, são barrigudos? Por que, Jesus? Eu hoje sou recomendado pelo médico fazer uma caminhada todo dia. Eu caminho todo dia, de segunda a sexta eu caminho 4 quilômetros. Eu queria fazer 40, mas é só 4, tá? Eu dou 5 voltas de 800 metros todo santo dia. Tem dia que eu faço de segunda a sexta, tem dia que eu faço também no sábado e também no domingo, tá? Faço por obrigação. Aí depois de contrair uma diabetes, que foi a pior coisa que me aconteceu. Cuidei 20 anos da minha tia, trazendo ela para o médico aqui em Goiânia para cuidar da diabetes. Quando ela morre, eu descubro que estou com diabetes. Falei, mas que presente gostoso que eu ganhei. Fui fazer uma microcirurgia, precisei de fazer os exames lá. Aí quando saiu lá, no dia que eu fiz os exames, eu estava simplesmente com 359, pastor. O médico falou, Deus me livre de fazer essa cirurgia, você vai morrer e está correndo o risco de morrer e ainda matar a tua mulher. Então, pelo amor de Deus, vai cuidar disso aí. Eu voltei para casa chorando, lastimando, só não falei mal de Deus. E aí chegou lá em casa, a Ivone pegou a vasilha do açúcar, mostrou aqui, ó. Como mais açúcar que não, tá? Passei a tomar café amargoso a partir daquele dia. Estava com 139 quilos, hoje estou com 93, 94, tal, aquele negócio todo. Eu tenho um paletó lá que está dessa largura assim, ó. Só não mandei consertar ainda porque o cara me cobrou 300 pau. Com 300 pau eu compro o terno completo. Era um blazer bonito, 4 botões, parecendo aquele do Silvio Santos que ele aparecia lá na tela. Eu mandei fazer igual. Paguei na época, a 6 ou foi... Não, a Ivone estava bem ainda, 10 anos atrás eu paguei 600 pau, o cara me cobrou 300 agora para consertar. Não, fica aí guardado. Então, cuide do seu porte físico. É bom beber Coca-Cola, é bom comer a picanha. Ainda bem que o Lula veio e prometeu picanha e não deu para ninguém. Então está na hora de parar. Não tem picanha para comer, então vamos parar de emagrecer. Coca-Cola, o Roberto Santos diz, irmão, o diabo é a Coca-Cola. Então não tome o diabo não, irmão. Não tome cuidado com isso. Vá fazer uma caminhada. Antigamente era pecado passar na porta de uma academia. Hoje os pastores têm a liberdade de ir numa academia e fazer musculação e fazer mais uma outra coisa. Tem um negócio de pilates lá que coloca, junta tudo no lugar. Vai fazer um pilates, vai fazer uma caminhada, uma hora tira férias, vai na beira da praia. Antigamente a gente ia na praia de paletó e gravata na praia, pelo amor de Deus. As irmãs vestiam um vestido bem comprido, mais um bocado de roupão e entrava na água salgada. Algumas corriam o risco e eu com a roupão daquelas bem rodada, aí subia. Oh Jesus! Fui no Rio, aí fomos lá em Copacabana. Pastor José Pires saiu da água, a calça caindo, com o bolso cheio de areia, irmão, bem cheio de areia. Ele levou aquela marolada na cabeça e jogou lá, caiu. Calça comprida tomando banho, irmão. Só faltou a gente ir de paletó e gravata. Só não vou mostrar a foto para vocês, vocês vão cair da fé. O líder, ele é confiante, mas não é arrogante. Não seja besta igual um cara que eu conheço chamado pastor Raimundo Chagas. Tá? Não seja arrogante. Não seja metido, não seja orgulhoso. Porque o orgulho te leva a pecar.
A arrogância te leva a pecar. Então busque, o líder verdadeiro é humilde. O líder é forte, mas também é gentil. Ele é cavalheiro com todos, inclusive com as crianças. Hoje, o rapaz viu, não abri a porta para minha mulher e nem fechei. E aí ela, acho que bateu na cabeça dela que o homem tem que abrir a porta para a mulher. Ela saiu do carro e deixou aberta. E lá vai eu ter que fechar. Então é o seguinte, olha irmãos, o líder, mesmo o pastor, cafona igual muitos pastores são, dia 11 agora foi o dia dos namorados. Você abraçou sua esposa? Você beijou a sua esposa? Só que tem uns que nem escovam os dentes que não pode beijar. Não usa desodorante, não pode abraçar. Não usa uma colônia, não pode abraçar, gente. Tem irmãos que falam perto da gente, a gente não sabe se ele está de ponta cabeça. Não, pelo amor de Deus, cuidados. Tá? Então você tem que ter cuidado com o idoso, cuidado com a senhora. Aí tem uma observação, cuidado com a esposa, tá, Hugo? Tem alguns que não cuidam igual eu não cuidei hoje, mas cuida da tua, que é novinha e bonita. Fica lá, olha o tanto que ela está bonita, olha lá. Não, olha, a Ivone está bem mais bonita do que a sua, rapaz. Aqui, ó, são 51 anos que eu convivo com a beleza dela. Está bem mais bonita do que a sua. Então eu vou abraçar e beijar essa aqui, porque essa é a minha. Tá? Porque se eu olhar para a sua, eu vou pecar. Então tem marido, tem obreiros que está vendo as mulheres dos outros, mas olha assim, fala, poxa, mas a irmã hoje, tem gente que fala até no púlpito, com todo respeito à esposa, fala assim, caramba, como tu tá bonita, hein, mulher? E a mulher dele lá do outro lado olhando para ele, esperando ouvir ele falar, e não fala mais. Sabe como é que fala? A quebradeira de prato fez almoço, vamos almoçar lá comigo? Irmão, pelo amor de Deus, eu vou dizer mais uma vez, toma vergonha na cara e respeite a sua esposa. O filho estava no velório do pai, e aí lá na frente o pai sendo velado, começaram a falar bem do pai. Este homem é um milagre de Deus. Este homem é um santo. Este homem é isso, é aquilo. O filho lá atrás chorando, escutou. Falei, mãe, vamos sentar lá na frente que eu quero ver se defunto é meu pai mesmo. Porque ele não é nada disso que estão falando lá em casa, ele não tem nada a ver com isso. O líder usa o cérebro antes de precisar usar o músculo. Um dia eu usei. Tive que andar escondido um bocado de tempo. Tem vezes que você usa e não acontece nada. Por exemplo, pastor Antônio invadiu a igreja, lá em Novo Planalto ainda. Quando deram por fé, o pastor Antônio pulou por cima do púlpito, agarrou o cara lá, deu uma gravata nele e jogou lá do lado de fora da rua. Lá do lado de fora da igreja, lá no meio da rua. Aí o cara, desgraçado, eu vou te matar. Ele, mata não, rapaz. Eu fiz e faço, não vem bagunçar minha igreja não. Isso nos anos 70, em 95 eu fui levar o pastor Antônio em Gurupi. Aí chega lá, vê um cara desse tamanho assim. Pode ser, ô pastor. Aí o pastor segurou na mão dele assim, você? Pois é, pastor, hoje eu sou presbítero aqui na igreja. Se a coisa no momento certo é feito com raiva, mas de modo correto, e foi Deus que mandou fazer, tudo bem, mas tem hora que a gente faz só das tripas. Tem nada de Deus, a gente faz só por ignorância. Então, antes de você usar isso aqui e fechar para bater em alguém, use a cabeça, porque você pode fazer com que a pessoa ponha a viola do saco e volte para casa, dando glória a Deus, porque você não agiu com a mesma ignorância que ele agiria com você. Um dia eu bati num carro lá em Porangatu, e no meio do desespero, eu fiquei lá distante, porque eu vi o cara desceu do carro, disse, ó, eu não morri no acidente não, mas posso morrer aqui agora. Eu falei, tô lascado. Aí eu já me afastei, fui lá para o canto e fiquei.
arranjei uns amigos lá para me ajudar, e pelo amor de Deus, apareceu lá um pessoal e me ajudou e contornou a coisa. Quando nós nos sentamos para falar, ele perguntou: como é que é seu nome mesmo? Eu falei: Raimundo Chagas. Ele disse: rapaz, eu queria te agradecer, em primeiro lugar agradecer a Deus, abatido o acidente ter sido com você. Eu, por quê? Não, porque se fosse com um cara bruto e ignorante igual eu, nós dois, um dos dois estava morto lá no meio da rua. Eu falei: graças a Deus, gente. Então é o seguinte, ó, você tem que usar primeiro o cérebro. E aí quando você usa isso, pastor, pelo amor de Deus. O líder é simpático, mantém o bom senso, mesmo nas tarefas estressantes. O líder usa humor com discernimento e sabedoria, nunca para ofender os outros. Nunca use de piadinha desagradável. Viu aqueles obreiros que gostam de subir no púlpito, aí levanta a irmã para cantar. Será que ela vai dar conta de cantar? Porque a irmã está mais gordinha, ou está mais magra, ou então não é tão bonita quanto ele acharia que ela deveria ser, e às vezes desfaz dos outros. Então a gente não pode ficar com piadinhas desagradáveis, e principalmente hoje, tá, gente? Tome bastante cuidado com o que vocês vão falar na frente do púlpito, porque tem coisas que você não pode falar. Ô irmão, você é careca, todo mundo está sabendo que você é, inclusive você. Eu não preciso falar. Compra uma peruca, é problema seu, eu não tenho nada a ver com isso. Se eu falar isso em uma reunião onde Deus poderes, eu posso ser coisa. O líder luta com força pela justiça e reage com dignidade diante da injustiça. Tem alguém fazendo mal diante de você? Então, irmão, tente dar um jeito para que aquilo não aconteça. Tente fazer com que aquilo não aconteça, tá? E aí eu tenho 6 qualidades de bom líder, porque eu vou falar do excelente ainda, vai dar tempo, porque 11, 10, ainda tem 20 minutos. Oh, meu Deus do céu. O bom líder, irmão, quanto ao seu líder maior, ele executa tudo o que lhe é pedido. Não dá nem para ver, pode esquecer lá, tá, irmão? Tá? Eu não consigo ler, os outros pela claridade também não dá. Tudo que alguém manda ele fazer, ele faz. Isso é o bom líder, tá? Estou falando de liderança excelente. Agora o bom líder, tudo que ele imagina ser da sua responsabilidade. O que vai além disso, ele alega ser de responsabilidade dos outros. O bom líder ainda se sente o melhor, mais capaz, mais importante e até alguma das vezes insubstituível. Sem eu, nada disso acontece. E você só tem um que não é substituível aqui na terra e no mundo espiritual também, é Jesus Cristo. O restante, todo mundo é substituído. Então pode ser que hoje você está bem, amanhã vem outro para o seu lugar. O bom líder, ele é individualista. Ele só pensa em si mesmo e teme perder o seu lugar. Já viu aquelas pessoas que são enciumadas de forma direta, quando chega alguém se levantando? Tome cuidado, vocês novos. Quantos anos você tem? 29 anos. Isso é um perigo. Os velhos começam a ciumar de você e te passar uma rasteira. Por isso que você tem que ser humilde, não pode ser arrogante, você tem que ser centrado, porque tem gente de olho em você por causa da tua idade. Sabia que eu fui proibido de ir para o seu seminário? Aos 18 anos o pastor Moisés me elegeu para me ir para o IBAD. Quando apresentou do ministério, nenhum obreiro aprovou, porque disse naquela época que o obreiro não precisava estudar. Precisava era ser cheio do Espírito, falar línguas estranhas e tal, aquele negócio. Você tinha que ser do reteter. Isso era o suficiente. Então, por quê? Com medo de você chegar lá e substituir ele. Gente, ninguém é insubstituível. E todos nós temos prazo de validade. Uma hora nós vencemos. Então a gente não tem. Mas o bom líder, ele fica preocupado com isso aí. Alguém vai tomar o meu lugar. Não, faça, ajude, tá? O bom líder acredita no poder do medo e da pressão. Quer impor a qualquer custo o respeito. E o respeito, ele não é comprado, ele não é imposto, ele é uma conquista. O bom líder se conforma com aquilo que já sabe. Já conviveu com isso aqui, irmão? Fala, irmão, vamos na escola bíblica, a primeira escola de Turvânia, vamos lá que vem alguém que vai ensinar. Aí pode até ter gente aqui que está dizendo, até agora eu não aprendi nada. Graças a Deus que você não aprendeu nada, tá? Louvado seja Deus por isso. Não vou não, porque eu já sei de tudo. Tudo que ele vai falar eu sei. Eu não sei porque que você sabe. Pastor Hilda Marques, que passou pelo IBAD, você conhece tudo, você sabe de tudo. Um dos maiores sábios
Sócrates, o que ele disse? O que eu sei é que eu não sei de nada. E aí vem eu com uma faculdade completa, com um curso de teologia, uma faculdade de teologia mais do secular incompleta. Eu sei de tudo, babaca. O líder ensina enquanto manda. Tem gente que sabe mandar, que é um negócio. Mas quando você pergunta a ele, você sabe fazer? Se não me interessa se eu sei ou não, estou te mandando fazer. E aí, olha só a diferença do excelente. Olha só a diferença do excelente. Não busca aplauso. Se você quer ser um obreiro excelente, não espere aplauso dos outros. O próprio Jesus diz o seguinte: e o que a si mesmo se exalta vai ser humilhado, e a si mesmo se humilhar será exaltado. A Bíblia diz que Jesus, ele não foi humilhado pelos outros não, tá? Porque não sei o que estão me humilhando. Não, é você que tem que se humilhar, é eu que tenho que me humilhar, porque Jesus, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele humilhou-se a si mesmo e exaltou-se a si mesmo, é isso? Não, e foi exaltado, e a ele foi dado um nome que é acima de todos os outros nomes. Quem deu? O próprio Deus. Então você quer ser exaltado? Se humilhe debaixo da mão de Deus e debaixo da mão do seu líder maior, tá? Aqui todo mundo tem um líder. No campo de Turvânia, o líder maior aqui é Wilda Marques, Luiz não sei das quantas, porque eu não peguei o nome completo aqui. Mas aí ele é subordinado ao bispo Oídes, e é subordinado ao pastor, não de forma direta, mas de forma indireta, ao pastor Abinaí, porque de forma indireta como presidente da Junta Conciliadora, de forma indireta como membro da mesa diretora estadual e nacional. E o pastor Oídes, que é o bispo Oídes, é subordinado ao bispo Manuel Ferreira e por consequência ao bispo Samuel Ferreira. E aí ali morre, não, Ferreira subordinado a Deus. Tudo que ele faz, se ele fizer errado, ele está enrolado com Deus, tá? Então ninguém aqui é superior sem superior, estamos subordinados a alguém. Então é o seguinte, olha, o próprio Cristo se humilhou, e aí Paulo vem dizendo assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi o homem que teve revelações, foi o homem que teve visão, foi o homem que mais doutrinou a igreja. Eu no lugar dele, ninguém falava comigo. Para falar comigo tinha que falar com o Ferreira. E aí o cara diz o seguinte, que Deus deu ele um espinho na carne, para ficar lá, ó. Alguns dizem, tem gente que é tão besta que chegou até a dizer que o espinho na carne de Paulo é porque ele era homossexual. E aí um cara mais inteligente do que eu disse que quando ele se levantava, aí o espinho na carne dizia: rapaz, lembra quem tu foi. Porque Paulo foi o pior homem que a história pode registrar enquanto perseguidor da igreja. E aí vem alguém e diz, ó, pegou Paulo que era incapacitado e capacitou ele se tornou o homem da doutrina. Não, Paulo era capacitado tanto quanto foi Moisés lá no Egito. Ele disse que aprendeu aos pés de Gamaliel. Moisés foi um dos maiores estrategistas do Egito. Era comandante de guerra, conquistou inúmeros reis para o reinado do Egito. E ainda ficou 40 anos sem fazer nada no deserto. Não, aprendendo com Deus. Lá ele foi cuidar de ovelhas, lá ele foi cuidar da terra, ele foi cuidar das coisas. E lá até um belo dia ele se encontra com Deus. Então 40 anos aprendendo a vida secular, 40 anos aprendendo com Deus, e depois 40 anos sofrendo por tudo aquilo que ele passou antes. E aí lá um belo dia disse uma besteira e não entrou na terra prometida. Disse não, fez, né? E não entrou na terra prometida. Então tome cuidado com o que você fala, tá, irmão? Tome cuidado com o que você faz, do jeito que você faz e para quem você faz. Porque você pode cair e aí entra lá no céu
só por causa do fogo e nada mais. Então, queira entrar no céu e ouvir aquela voz saudável, bonita e gloriosa: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O líder excelente, irmão, aquele que prima pela excelência, ele ensina enquanto faz, ou seja, tudo o que ele determina para que o membro, o auxiliar, o diácono, o presbítero, o evangelista e até o seu pastor fazer, ele um dia já fez. Porque senão ele não é um bom líder. Como eu vou orientar alguém a fazer alguma coisa que eu não sei como fazer? O líder dá o melhor de si porque ele não quer ser reconhecido, mas porque ele ama o reino de Deus e sabe que Deus merece o seu melhor. E aí tem aquela questão do síndrome: eu vou fazer o possível. Não, irmão, faça o impossível. Não, o impossível é de Deus. Não, aqui na terra você pode fazer o impossível dentro do que você tem para fazer. Seja o melhor crente. No meu seminário de obreiro eu digo o seguinte: um bom crente será um bom auxiliar. Um bom auxiliar será um bom diácono. Um bom diácono será um bom presbítero, na sequência lógica da Assembleia de Deus. Um bom presbítero será um bom evangelista. Um bom evangelista será um bom pastor. E um bom pastor será um bom servo. Porque é tudo que a gente precisa ser. Lá no céu não tem pastor presidente. O Demarcos não vai ser reconhecido lá como o pastor presidente. Vai ser reconhecido como servo bom e fiel. E glória a Deus por isso, irmão. Não tem nada mais glorioso do que isso. A pastora Arlene: serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então é só isso que vai sobrar. Não, aqui são honrarias daqui da terra que passam. Então não fique cobrando também isso de ninguém não, irmão. Tem gente que se você não der o melhor para ele, ele fica: mas eu sou pastor. Aí o outro diz assim: bem feito, quem mandou você não estudar? Igual o cara batendo pau de polícia: eu sou policial. Aí o outro fala: bem feito, quem mandou você não estudar? E quem é, irmãos, não precisa ficar rogando, não. Pastor Antônio, você chegou a conhecer, né? Pastor Antônio, sabe qual era a formação do pastor Antônio? 3 meses de escola lá na roça. Um professor que foi lá e passou 3 meses na fazenda deles ensinando. Ensinou todo mundo a mesma coisa. Ele escrevia corretamente, falava corretamente, mas tinha uns vícios de linguagem lá que só ele mesmo. Nós até hoje brincamos sempre, porque ele fala concernentimus, que a palavra, enfim, concernente está certo, mas ele concernentimus. Esse mus que a gente não sabe onde ele arranjou. Mas pensa num homem que dava prazer você ouvir ele. Pensa no homem, o pastor Moisés Martins da Rocha, chegou a conhecer? Foi pastor, presidente da sua época de Piranhas. Ele tinha saído de Barra do Garça, tinha voltado para Porangatu e consequentemente Gurupi. Pastor Moisés, uma formação teológica, dizia: eu queria ter a administração que Antônio tem. Aí Antônio Martins do outro lado diz assim: eu queria ter a eloquência de Moisés. Porque eram 2 homens que se completavam. Mas o pastor Antônio passou 3 meses na escola. Eu passei 40 anos subordinado a ele. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi viver debaixo do cajado do pastor Antônio. E o que nós falamos lá em Minassou, que falávamos, que eu saí de lá, é que o pastor Antônio, até no silêncio dele, ele conseguia ensinar a gente. Em 1976, o primeiro ano de administração pública de Minassou, teve a primeira candidatura. Alguém me convenceu que eu seria um bom vereador. E aí eu fui no pastor Antônio e falei: pastor, eu recebi esse conselho aqui, e aí eu vim aqui lhe pedir apoio para me sair vereador por Minassou, mas eu quero o seu apoio, o apoio da igreja. Ele deu as costas até hoje. Foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, que eu não me envolvi com a política em si, não fui dar trabalho para ele dentro da Câmara de Vereadores e fiquei livre daquele processo lá.
Mas eu estou esperando a resposta até hoje. Ele morreu e foi em silêncio. Mas pensa na lição que eu aprendi no silêncio dele. Então era isso que ele fazia. O líder excelente, irmão, ele dá o melhor de si porque ele não quer ser reconhecido, né? Mas porque ele ama o reino de Deus. Ele é capaz de se doar sem reservas. Aí Paulo diz o seguinte: olha, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que eu ame muito vocês e vocês não me amem, eu continuo amando vocês. E aí, pastor, é onde eu tiro o chapéu para um pastor presidente que se dedica à obra a ponto de abrir mão da vida dele para cuidar dos outros. Porque cabe aqui, irmãos, a uma observação que eu vou fazer para vocês sem pedir desculpa. Tem obreiro, e aí eu não vou dizer que lá em Goiânia tem, aqui não tem, não. Aqui tem, eu tenho certeza, que é mais ruim do que um jumento. Se tocar nele, ele dá coice. Eu posso falar, o pastor Wilda Marques não pode, porque eu estou falando e vou embora. Aí terça-feira o pastor chega aqui, passa o azeite em cima de vocês, fala: não, irmão, aquele pastor é porque é meio doido. E como eu não sou apacentador de ovelha, e sim apaucentador, eu posso descer o cacete aqui, vou embora e tudo bem, mas ele não pode. Você lá na sua congregação também não pode. E quando você tiver que agredir alguém lá na sua igreja, não diga que foi o Delmax que mandou você fazer, não. Porque tem muito obreiro que chega na congregação: não, porque o pastor mandou eu fazer lá, eu vou fazer aqui do meu jeito que ele mandou. Não! Você tem que administrar isso. O pastor pode chegar aqui e falar assim: irmão, você, porque tem dia que o pastor tem capacidade de dizer: irmão, você me respeita, igual o pastor, você me respeita, rapaz, você é um moleque. Aí ele chega lá: o pastor me chamou de moleque. Não, chamou porque você mereceu. Fica calado no teu banco, não passa para a igreja não, que a igreja não tem nada a ver com isso não. É problema seu com o seu pastor. E quem está tendo problema não é o pastor, é você. Porque esse dele não teria te chamado de moleque. É ou não é? O pastor vai chegar aqui, olhar para você, cara simpático igual você, ou você é um moleque. No mínimo você fez uma molecagem, cara. Você não tem cara de moleque não, mas no mínimo você fez. E aí quando ele falar, você tem que baixar a bola, ouvir, ficar caladinho e nem contar para tua mulher. Porque senão tua mulher vai dizer assim: não, é você mesmo que é mulher. Então Paulo, mesmo sabendo disso, ele se gastava. Então o pastor presidente, que a pior missão que ele tem é cuidar de gente ruim. Porque tem crente na igreja, tem obreiro na igreja, que o barulho, se a gente pegar ele assim, ó, e dar um chute no traseiro dele, ele sai lá do outro lado. Mas aí eu vou fazer isso, aí Deus me pega e dá-lhe uma cacetada. Aí não dá, gente. E aí o pastor pega essas ovelhas ruins, pega esses obreiros ruins, traz para uma escola, traz para um seminário, diz: gente, vamos com calma, que o reino está aí, mas a gente tem que fazer alguma coisa boa aqui. E tem pessoas que estão olhando para você, gente. Só que você quer que todo mundo vire-se e olhe para o Wilda Marques, que é o pastor presidente. Não, tem que olhar para você, porque lá na congregação você é um representante dele. E como você está representando ele? Tome cuidado, irmão. Tem uma coisa muito importante. Lá na Assembleia de Deus sua, eu passei lá na estrada, tem congregação do campo de Turvânia. Aí você fala lá: eu sou o pastor da Assembleia de Deus. Mentira! O único pastor que tem no campo de Turvânia, Ministério de Madureira, é o pastor presidente. Ele sim é o pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira ou Turvânia. O restante são pastores na igreja. Quem é o primeiro vice? Quem é o primeiro vice daqui? É tu, lascou. Ele saiu, você está investido automaticamente desta autoridade de dizer: eu sou o pastor presidente. Porque ele saiu, foi lá para Goiânia, e aí você pode responder diretamente por ele. Mas enquanto ele não der as costas para você, você tem que dizer que está falando em nome dele. Você tem que respeitar isso aí. E aí o
pastor se gasta e deixa se gastar. E quanto mais vocês odeiam ele, mais ele ama vocês, porque ele tem um compromisso de entregar um dia o rebanho que ele recebeu, entregar para o Senhor. Não é fazer igual um pastor de Campinas, que o pastor que morreu, Albino, entregou uma congregação, e lá um belo dia ele chegou: ó, pastor, estou aqui, vim devolver a congregação. O senhor me entregou com 42 membros, foi com 32, só tem um lá, vim trazer para o senhor. Isso aqui é um pastor. Meu Deus do céu. Mas o pastor tem a responsabilidade de entregar e tem a responsabilidade de levar o obreiro ruim para o céu, irmão. É difícil, mas tem que levar, né? Todo dia dá uma facadinha aqui. Porque você não tem o cajado? Você já viu como é o formato do cajado? Tem uma curvinha, né? E uma ponta, né? Aquela ponta para bater no traseiro do peão, de vez em quando. E a curvinha, pegar no pescoço e trazer de volta. Então, e traz de volta aqui, puxa para cá, porque tem que segurar. Pastor, até logo. Vou só falar um item aqui que eu acho que é de suma importância. Eu acho que isso aqui eu não posso deixar de falar, tá, pastor? Mas depois, o senhor pode me contratar, eu venho aqui e digo um bocado de outras coisas aqui para vocês, tá? O líder, ele tem um compromisso com o Senhor, com a igreja. Servir ao Senhor é igual trabalho, empenho e com desempenho. É colocar a mão no arado e não olhar para trás. É também se esforçar. Jesus, ao longo do seu ministério, não parou até cumpri-lo na íntegra. Então não seja um obreiro que seja levado a ser desestimulado, tá? Quem serve ao Senhor não reclama, não murmura e nem fica a lamentar, nem dos irmãos e muito menos da igreja, onde está a servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor, irmão, não vive à procura de elogios. Ninguém me vê, bajulação, não sei o que, destaque, eu tenho que estar aqui. Não, e não vive atrás da promoção. Ele se promove, não, e ele promove na igreja, ele promove onde quer que ele chegue. As pessoas sabem, chegou um crente, chegou um pastor. Um dia o pastor Isaías, não na questão da promoção, mas um dia o Isaías chegou numa borracharia e estava o borracheiro e o outro cidadão lá conversando, contando piada um para o outro. Quando o pastor Isaías parou a caminhonete, que desceu do carro, o fulano disse, encerrou as piadas porque o pastor Isaías chegou. Que as pessoas façam isso com você em qualquer lugar que você chegar, que as pessoas vejam em você um homem de Deus. Ali vai passando o pastor. As pessoas podem não gostar de você, mas ele tem que respeitar você. Como pastor da igreja ou como pastor da igreja, que é o caso do presidente. Quem serve ao Senhor não vive para agradar aos homens e nem faz da igreja do Senhor uma plataforma de relações públicas e de concessões. Tem hora que eu passo o dedo no lugar errado aqui, que só Deus para ter misericórdia. Foi lá do outro lado, né? Ele não pode abrir as portas da igreja para fazer concessão a ninguém, de modo nenhum, tá? Quem serve ao Senhor precisa cultivar a humildade. No reino de Deus, na excelência de Deus, não há espaço para a vaidade, autoprojeção, para a soberba. E aí o escritor de Atos dos Apóstolos pergunta: quem é Paulo? Quem é o apóstolo? Quem é Apolo? E aí eu pergunto: quem é você, Raimundo? Quem é você, Teodoro? Nós não somos nada. Somos simplesmente servo daquele que foi o maior servo de todos os tempos e que disse que quem queria ser alguma coisa se tornasse o menor. E ele disse de João Batista: entre os nascidos não há ninguém maior do que João, mas lá no céu ele é o menor. A igreja do Senhor precisa de homens comprometidos com o Senhor dela. Irmão, é Deus, é Cristo Jesus que é o dono de tudo, não é você, não é o pastor Hildan Marques. Se o líder não andar com Deus, o rebanho por ele cuidado também não vai andar. Irmão, como é a sua vida com Deus? Como é a sua vida de leitura bíblica? Como é a sua vida? Qual é o exemplo que você dá? Você senta igual o pastor? Estou honrado. Olha só, o pastor presidente sentado na minha frente para me ouvir.
Ele deve estar anotando aqui um bocado de coisa aqui para depois dizer, rapaz, você não podia ter vindo falar isso na minha igreja, não. Mas quem faz isso aqui, irmãos, isso é o sinal de humildade e mostrando para todos vocês que é isso que deve ser feito. Sentar para ouvir, para ter o que falar. Há uma cultura muito relaxada em nós, assembleianos, da leitura da Bíblia. Eu não vou perguntar para vocês quem nunca leu a Bíblia completa. Um dia eu cheguei no púlpito em Minaçu, aí falei para o pastor Isaías, pastor, de setembro, eu estou terminando a leitura da Bíblia esse ano. Eu vou vontade de dar um murro nele. Ele disse, eu li 2 vezes e estou em 2 Crônicas. Fiquei com raiva. Fui para casa e li a Bíblia toda em 19 dias. Só que isso não ajuda em nada. Porque aí no ano seguinte eu fiz um compromisso. Todo ano eu leio a Bíblia. Do dia 1º de janeiro até o dia 23 de março, como presente de aniversário para mim. Então eu pegava, lá na Secretaria de Minaçu, eu pegava o título de leitura da Bíblia. Então eu ia lá e tinha o prazer de anotar lá. Tinha todo o mapinha, dia por dia, anotado dia a dia, eu lia 10 dias, e aí estava lá anotado. 1 de janeiro de tal ano, a 23 de março de tal ano. Aí me entregava o certificado. Porque se eu não ler a Bíblia, irmão, o que é que eu vou ensinar? Paulo disse que o que ele aprendeu de Jesus era o que ele estava ministrando, quando ele estava estabelecendo, chamando a atenção do pessoal para a ceia. Só que tem muita coisa, irmãos, que nós aprendemos com os nossos antepassados aí, que hoje você não pode continuar pregando a mesma coisa que eles ensinaram lá, que trouxeram-nos a conversão. Porque nós estamos convivendo com pessoas mais cultas do que nós éramos naquela época. E que querem, e que olham para nós, dentro dos nossos olhos, pastor, e sabe se nós estamos falando a verdade ou não. Às vezes você traz uma mensagem e aí o cara pega um livro de grego ou então de hebraico e fala, falou tudo errado. Então, quem conhece grego não vai se salvar não. Quem conhece hebraico também não vai se salvar não, se não aceitar a Jesus. Mas tem coisas que você precisa pesquisar, ouvir e entender para não falar besteira diante da igreja, diante de um povo hoje. Cara, advogado, né? A mulher advogado. E aí veio falar besteira na tua frente. Tem outros aí que são, deve ter médico, deve ter. Aí você fica. Não, então você tem que, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Termina aqui, tá, pastor? Vamos ler a Bíblia. Termina, eu vou parar, tá? Você vai me pegar. Porque tem que respeitar o seu horário. Que Deus abençoe vocês. Pelo amor de Deus, irmão, não fique com raiva de mim não, mas vamos ler a Bíblia. Vamos ler, porque aí você vai fazer igual o outro lá. Você vai ter umas besteirinhas de Jesus para falar para os outros. E aí eu disse que ia dar uma chave do carro, ó aqui, gente, ó. O carro do pastor aqui, ó. Aqui é a chave para vocês. Porque tem pregador que chega com a mala cheia de chave. Uma outra cheia de chave de casa, chave de carro e cheia de escritura de casa também, né? Eu não trouxe nada disso, irmão, tá? Pastor, pode vir. Eu não trouxe nada disso porque eu não tenho para dar para ninguém. Eu só trouxe uma Bíblia. Louvado seja Deus, muito obrigado, que Deus te abençoe.